Olá, pessoal, boa noite. Estão me ouvindo bem? Se tiver, coloca um joinha ou coloca um, um número 1. Pronto, né? Já dá para saber se tá todo mundo escutando bem. Isso. Vamos esperar que o pessoal tá entrando. São? Ah, que bom, que bom. E, e aí me digam de onde vocês são, né? Porque daí a gente vai esperando um pouquinho, porque sabe que tem a conexão, né? Deixa eu me ajeitando também. Isso. Bom, eu tô falando de Florianópolis. Aqui também tá frio, não sei se tá frio aí pra vocês, mas aqui tá frio, friozinho, né? Friozinho, tá? Mas tá muito bom. Eu não sei, né? Porque eu gosto de frio, né? Então eu sou uma pessoa suspeita, né? Eles falam que eu não sou muito boa da cabeça, né? Porque gostar de frio, né? Mas é cada um, né? Com o seu gosto. Isso é que é o mais importante. Bom, então, gente, olha, muito boa noite, tá? Tô muito feliz que vocês estão aqui e a gente teve a ideia de fazer estas lives durante o mês de julho, né? Porque a gente sempre pensa assim, quem já viu meu Insta, né? Vê que eu falo muito sobre somatização, né? Sobre as doenças, acredito muito nisso e acredito que é muito mais fácil quando a gente tem um caminho, né? Nossa, fica muito mais fácil de você, sabe, achar, né, o fio da meada. E quando eu comecei com assim, olhar pra dentro, né? E tipo, não gosto mais da pessoa que eu sou e eu tenho que ver algo pra minha mudança. Eu comecei olhando pra isso, pra minhas dores físicas, né? E aí comecei a fazer terapia. E quando eu comecei, assim, eu vi que a minha grande dificuldade era de perdoar, né? E perdoar para mim era uma coisa bem difícil, porque eu sempre fui uma pessoa que a razão era minha, né? Eu sempre tive razão em tudo, né? E eu não conseguia entender isso, como as pessoas, primeiro, não viam do jeito que eu enxergava, segundo, porque as pessoas não entendiam aquilo que eu dizia, né? E aí, cada um fazia do seu jeito e aquilo tudo ia me incomodando. Nossa, eu vivia com meu ciático ruim, eu tava toda a vida travada. E eu nunca me esqueço que um dia eu cheguei na minha fisioterapeuta e perguntei pra ela, disse, cara, por que que eu sou assim, toda renga, né? E dura e travada. E ela olhou pra mim e falou assim: mente rígida, corpo rígido. E naquele momento eu pensei, eu preciso fazer o quê então, né? E ela disse, terapia. E foi assim que eu comecei, né? E quando eu comecei a fazer terapia, eu fiz terapia haitiana. E terapia haitiana trabalha com o corpo, né? Que são as coraças. E aí a minha terapeuta, ela também trabalhava com somatização e aquilo tudo começou a fazer muito sentido pra mim, né? E quando eu já sentia alguma coisa que eu tava contrariada, né, aquilo já me gerava um desconforto e o meu ciático já berrava, né? E eu comecei a ver que eu tinha grande dificuldade disso, né? E aí as pessoas me faziam as coisas e pra mim eu ficava remoendo, remoendo, eu não sei como é que vocês são, né? Mas tipo, a pessoa me faz algo, eu não consigo esquecer do dia pra noite, né? Eu ficava remoendo e depois levava um tempo. E eu achava que aquilo tinha saído de mim, né? E hoje, quando a gente vê tantas técnicas, tantas páginas hoje falando, né? Ressignificando e tantas terapias, a gente vê o quê? Que a gente cada vez mais armazena as coisas dentro de nós, né? E com a somatização, vocês viram hoje, eu coloquei, hoje teve bastante perguntas de doenças, né? E o mais bonitinho é as pessoas vão lá e falam, nossa, fez muito sentido pra mim, né? E eu fico feliz porque a pessoa começa a achar um caminho, né? E aí eu resolvi falar de perdão porque para mim foi uma das coisas bem difíceis, né, na minha vida, mas foi o que começou o caminho da libertação. Para quem não me conhece, eu sou muito chorona, eu choro por qualquer coisa. Eu falo sempre que eu sou a melhor pessoa para velório, né? Porque eu choro até por defunto que eu não conheço, tá bom? Então, fique de boa vocês aí, se eu chorar é só um pouquinho, tá bom? Então, hoje a gente vai falar, nós vamos fazer as lives em todas as quintas-feiras no mês de julho. Hoje nós vamos falar o que é o perdão e o que não é perdão. Culpa tóxica e rancor. E se eu não consigo perdoar? O que acontece, né? Então, vamos começar.
Eu fiquei procurando uma definição para perdão que eu posso dizer que entrasse bem naquilo que a gente está procurando aqui, né? Então, vocês estão me seguindo hoje é porque todos vocês também estão em busca do quê? Às vezes de um post que tem uma palavra de alento, né? Às vezes saber de alguma doença no qual vai te dar um clique, sabe? Eu até nem coloquei ali ainda, mas teve uma menina que falou agora assim: nossa, eu escutei você falando. E aquilo entrou em mim, me deu um calafrio, e na hora eu voltei no passado e eu vi meu pai gritando comigo, né? Que tava falando sobre ouvido, né? Então, a gente sabe que às vezes são pequenas coisas. Então, todos nós que estamos aqui hoje, que procuramos páginas similares, a gente está procurando o autoconhecimento, né? A gente está procurando um caminho para chegar nessa plenitude, né? O que é a plenitude? A plenitude é o completo, é quando a gente tá cheio, é o todo, né? Então eu acho que todo mundo procura isso, né? Ter paz de espírito, tá bem, sabe? Olhar, as pessoas fazem aquilo, já não vai mais interferir na sua vida. E eu não era assim, não. E aí eu fui procurar o que seria o perdão. Vocês estão vendo, né? Olha aqui a somatização, ó. Né? Ó, os dedos. Mas tem uma coisa boa, tá? Na somatização. Quando a mente não aguenta mais, ela coloca para fora. Mas também quando você se resolve, ela também tem que colocar para fora, tá? Então vamos lá que eu vou ler o que eu achei de melhor definição do perdão. O que é o perdão? Um processo mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento, raiva ou rancor por qualquer sentimento que seja negativo sobre você ou qualquer outra pessoa. E quando eu li isso, eu vi que era bem isso, sabe? Assim, que era a melhor definição. Porque hoje as pessoas pensam que o perdão tem que ser de uma ofensa que foi gravíssima. Não, às vezes uma contrariedade, às vezes você fica com aquilo sempre na sua cabeça, é porque a gente não aceita o outro, né? E se a gente não aceita, muitas vezes algo tem ali. E aí eu fui ver. Como a gente poderia hoje identificar, né, os tipos de perdão que tem, né? Eu achei muito interessante porque esse primeiro, ele combinava bem comigo. Porque quando não sei se com vocês, mas alguém aqui já teve alguém assim que fez alguma coisa que foi difícil assim de perdoar, né? Eu tive algumas situações na minha vida, né? Eu penso que todos nós temos algo, né, da nossa infância, mesmo sem querer, sabe? Não é que os nossos pais nos fizeram coisas no qual era de propósito, né? Alguns pelos seus motivos, né? Porque cada um dá conta de ser o que pode ser, mas a criança, né? Não o adulto, né? A criança não perdoa, né? Não somos nós temos um entendimento de muitas coisas, a gente olha e pensa assim, não, eles não podiam fazer melhor do que fizeram, né? E hoje com as constelações a gente vê muito isso, né? De quantas mágoas, de quanto não perdoar que nós ainda trazemos da nossa criança ferida, né? E aí ele fala que tem 2 tipos de perdão. O primeiro é o inatingível. E eu, quando, nos meus ataques de raiva, assim, que eu ficava enfurecida, eu pensava assim, cara, não dá, essa gente que perdoa é tudo santo, né? Que é o inatingível, né? Aquela pessoa no qual você coloca, sabe? Assim, nossa, o cara conseguiu perdoar tudo aquilo, passou por tudo, né? E hoje não tem mais nem doença no corpo, a abundância bateu na sua porta, né? E eu olhava aquilo e pensava assim, nossa, a pessoa tem que ser santa, né, para passar por cima disso tudo, né? E a segunda forma, né, é a vulgarização, né? É quando a pessoa vai lá e eu perdoo super fácil. Não, eu não tenho problema nenhum, eu perdoo super fácil, né? E aí a gente vai identificar, né? Como é esse perdoar super fácil, né? E eu me lembro que chegou uma época da minha vida que eu falava assim, porque é tão feio, né? A gente dizer que tem raiva de alguém ou que não perdoou, porque isso não é grandioso, né? E o que todos nós queremos hoje é o quê? É fazer parte da evolução. E o que é evolução? A evolução é ser pleno. E o que é ser pleno? Ser pleno é eu não ter nenhum tipo de sentimento pelo outro que vai me tirar a paz, né? E aí eu olhava e, claro, era muito fácil falar, porque eu queria ser boa também, né? E aí eu falava, não, eu perdoei, né? E aí com o estudo é que a gente vê o que é o perdão verdadeiro e o que é o perdão
vulgarizado, né? Porque o perdão vulgarizado nada mais é do que? São as máscaras que nós usamos. Né? Então eu tô ali, tô olhando para a pessoa, né? Tá tudo certo, perdoei, né? Mas lá dentro de mim, como que eu me sinto quando eu falo no assunto, né? E eu comecei a notar isso. Cada vez que eu tocava no assunto, aquilo me dava um ruim aqui assim, sabe? E sabe quando você, nossa, eu começava a falar, às vezes eu tremia, né? E aí eu via que não tinha perdoado, né? E eu começava o trabalho todo novamente, né? Então, é muito difícil, né, você conseguir entender quando você está fazendo de conta, né? Porque é aquilo que eu disse, todo mundo quer ser bom, né? Então, por exemplo, quando eu vi que eu não tinha perdoado, ou quando uma pessoa fala assim, ó, ah, não, eu perdoei, não, eu não tenho mais nada, tô super de boa, né? Aí quando acontece alguma coisa com a pessoa, ele fala assim, tá vendo? Bem feito, né? Também é uma pessoa que tá ali, que não faz, e a gente aproveita o bem feito, né? Que é aquilo que tá aqui dentro da gente e que a gente coloca o peso em cima da criatura, né? A segunda coisa, essa também eu fazia muito, né? Todas as vezes que tocava no assunto, além de ficar mal, né? Eu dizia assim, não, eu perdoei, mas um dia a justiça divina pega todo mundo, vai pegar essa criatura também, né? E aí a gente vê que não existe perdão nisso, né? Esse é só o desejo de querer ser bom, né? É usar máscara, é a gente fazer de conta que tá tudo bem, né? Hoje, às vezes eu converso com uma pessoa e eu pergunto assim para ela, você tem alguma dificuldade, né, com sua mãe ou com o seu pai? Não, eu amo meu pai e minha mãe. Eu falei, não falei de amor, eu falei dificuldade. Né? E quais são as nossas dificuldades hoje? Muitas vezes é de aceitar atitudes, né? Mas a gente tem essa coisa de querer parecer bom, então é muito difícil a gente aceitar qualquer tipo de sentimento que vá contra as leis divinas, podemos dizer assim, né? Então, eu quero parecer bom e aí eu me vendo como bom, né? E aí eu fico nessa, não tá tudo certo, não, eu perdoei, não, tá tudo certo, né? E porque se a gente parar para pensar hoje, qual é o nosso maior desejo, né? É de amar a todos indiscriminadamente, né? De aceitar cada um do jeito que ele é. Esse seria a grande bênção, né, para cada um de nós, né? E o amor, ele tá muito ligado ao perdão, porque quando a gente ama verdadeiramente, a gente perdoa, né? Se a gente parar para pensar assim, como é mais fácil a gente perdoar um filho, porque a gente tem um amor tão grande que mesmo que ele tenha feito algo, às vezes, de muito grave, a gente acaba perdoando, né? E já é mais difícil de um filho perdoar um pai, né? A gente conversa com tantas pessoas e a gente vê como as pessoas têm dentro de si, né, muitas dores, né, muitas coisas que quando fala, aquilo fica mal, sabe? E a pessoa começa, aliás, um dos temas de uma das lives sobre o perdão quando eu não perdoo, o que que isso causa em mim, né? E eu via na época que eu não conseguia perdoar porque a minha dor era muito grande, né? Então, às vezes as pessoas falam, ai, mas perdoa, né? E eu falo, não fala isso pra pessoa, porque é muito difícil, cada um sabe o tamanho da dor que vivenciou. Para algumas pessoas, elas passam pelas mesmas situações, né? E para uma pessoa é super de boa e para outra é um peso enorme, né? Então para uma é leve e para outra é um ato de crueldade muito grande, né? Então a gente tem que entender que cada um tem o seu momento do perdão. Mas eu não conseguia saber qual era o passo que eu tinha que, sabe, os requisitos que eu preciso para começar a perdoar? Para eu começar a viver de uma forma... Porque o perdão, eu falo sempre, gente, o perdão não é só de coisas graves, né? O perdoar é se eu tô magoado, aquilo me feriu, e se me feriu, de alguma forma, eu preciso limpar aquilo ali. Então não precisa ser coisas grandiosas, né? É tudo aquilo que me tira, né, me tira do prumo, vamos dizer assim, né? E aí eu fui atrás de entender, porque quem me conhece sabe, né? Eu sou uma pessoa de mente lógica, então eu botei aqui um papelzinho, né? Porque senão eu falo demais.
E aí, para não me perder, né? E quem me conhece sabe, né? Meu Deus, eu falo muito, né? Eu tenho um pequeno probleminha, assim, de falar bastantinho, né? E aí eu comecei, então, mas ao mesmo tempo que eu falo muito, eu também, como a minha mente é muito lógica, eu gosto de ter um passo a passo a seguir, né? E eu pensei, tá, como que eu vou conseguir perdoar, né? Porque eu queria perdoar. Eu queria deixar passar essas coisas, eu não queria mais sentir, né? Mas eu não conseguia. Aí um dia nós fomos a um evento e a minha crença, eu sou espírita, e nós fomos a um evento do Divaldo Pereira Franco, na Bahia. E quando chegou lá, o Divaldo falando, falando, e o tema, né? Um dos temas naquele dia era sobre o perdão, né? E ele falou uma coisa que eu nunca esqueci. Eu sempre digo assim, nem tudo que eu escuto na vida eu consigo guardar, né? Mas sempre de alguma coisa eu tiro algo e aquilo ali eu levo pra vida, né? E a hora que ele subiu, ele pegou falando, né? Falando, e dele disse, bom, então eu vou dizer o que pra mim eu sinto que aquilo não está me fazendo bem. Quando eu sinto algo aqui. Quando aqui começa no meu peito, né? Mais aqui assim, né? Mais perto da timo aqui, né? Eu começo a sentir uma coisa ruim, né? Eu já sei que aquilo ali não me entrou bem. Então eu tenho que parar e olhar para aquilo. E aí eu pensei, tá aí. Eu não conseguia identificar onde estava, né? Aonde eu não estava perdoando. E aí foi onde começou. Cada vez que tocava no assunto eu sentia um ruim aqui, eu falei, não perdoei. Eu tenho alguma coisa aqui dentro de mim, né? E aí eu comecei a prestar mais atenção nisso e fui atrás, né? Como eu posso estar fazendo esse caminho para me libertar dessas dores? Porque essas dores, elas nos incomodam demais, né? E às vezes a gente se torna uma criatura no qual a gente não quer ser, né? Hoje, sempre quando eu falo com alguém, eu falo assim, olha, tem momentos da vida que a gente tem que ser um pouco egoísta. E o que é ser egoísta, né? Ser egoísta é primeiro olhe para você, né? Deixa o outro lá e cuide de você, né? E aí eu pensei, eu vou olhar para isso, né? E eu consegui chegar num caminho que para mim foi de uma forma boa, né? Sem muita cobrança, sem isso. Primeiro, eu fui ver a gravidade da falta, né? Então, eu vou falar, né? Porque não tem problema nenhum, vocês não vão mandar isso pro meu ex-marido, né? Mas a gente teve um problema no relacionamento, né? E aquilo pra mim, sabe quando você passa 8 anos da sua vida remoendo, e o tempo passava e eu achava que tudo estava certo, mas quando eu olhava, não, eu perdoei, né? Mas quando a conversa vinha à tona, eu não perdi a oportunidade de falar mal, eu não perdi a oportunidade de contar o assunto, aquilo me dava um ruim aqui assim, e principalmente, né? Eu olhava e dizia assim, ó, não, mas tudo bem, eu perdoei, mas um dia a justiça divina vai acertar as contas com ele, né? Então isso não tem perdão, né? E aquilo não fazia mal para a criatura, né? Não, faça isso, Felipe, não faça isso, vai gravar para mandar para ele, né? E aí eu sei que eu pensei, não dá desse jeito, não dá, e nós vamos ter que fazer uma mudança, Eliane. E aí eu comecei a pedir todos os dias, né? Tudo bem, a falta foi grave, mas aonde está a minha responsabilidade, né? E foi aí que eu comecei a entender que qualquer mal que nos aconteça, se a gente olhar verdadeiramente para aquilo, aonde está a minha responsabilidade também em algumas atitudes da pessoa, né? Às vezes no meu cinismo, às vezes no meu pouco interesse, né? Às vezes no meu desprezo, às vezes até nas minhas palavras ásperas, né? Ou de como eu falo, né? E a frase do Divaldo é todas as vezes que eu sinto que me dá um ruim aqui nessa região, né? Automaticamente aquela situação não está limpa dentro de mim, né? E foi assim que eu comecei a ver tudo aquilo que me incomodava, né? E aí eu comecei a ver isso. Então o primeiro passo foi o quê? A gravidade da falta, né? Qual o tamanho da falta que me fizeram, né? E aí eu olhava para aquilo e pensava, qual a minha responsabilidade naquilo?
né? A minha mãe, eu quando era pequena, eu era a pessoa mais atentada da face da terra, né? Eu botei tanto prego no pé que quando eu chegava perto da farmácia, o cara já tava com a injeção antitétano, né, para me dar. Mal sabia ele que uma só tava bom, né? Ah, meu Deus, eu vou parar de falar que a minha mãe acabou de entrar. E eu era muito atentada, né? E eu incomodava demais a minha mãe, né? E eu me lembro que, assim, na época, né? Minha mãe com 4 filhos, né? E meu pai, ainda que na época bebia, sofreu um acidente, né? E aí minha mãe tinha que trabalhar muito. E eu atentada, né? Quando ela me batia, eu pensava assim: ai, desgraçada, tomara que morra, né? E aquilo dava depois uma dor em mim, né? Porque imagina você pedir isso, né, para uma mãe, né? E aí eu pensava, nossa, mas por que a mãe faz um negócio desse comigo, né? E hoje, todas as vezes que eu olho para isso, ou que eu vejo um filho falando de uma mãe, eu pergunto, né? Qual a sua responsabilidade em tudo isso que está acontecendo, né? Então, hoje, se alguém te fez algo de muito grave, aonde está a sua responsabilidade? Porque é muito fácil a gente colocar toda a responsabilidade na outra pessoa, né? Mas e a minha? E aí as pessoas falam, não, mas acontece que não. Não, mas olha, né? Porque eu falo sempre, gente, pra gente perdoar, você tem que, sabe, tira a máscara e olha verdadeiramente para aquilo ali. E quando a gente olha verdadeiramente, a gente tem que entender o passo que a gente tem que seguir, né? E aí foi isso. Então, meu primeiro passo foi olhar a gravidade da falta, tá? Ver o significado daquilo ali e principalmente a minha responsabilidade, né? O segundo, que daí já é mais difícil, né? Era eu olhar o quanto eu queria sofrer. Se eu queria sofrer muito, né? Se eu queria prolongar, e eu já tinha prolongado durante muito tempo, eu tô falando de uma coisa, assim, muitas coisas geram o não perdão. É aquilo que eu disse, não é um perdão de uma coisa grande, sabe? Mas coisas que nos tiram do sério e que nos causam doença, é porque nós não resolvemos aquilo ali. Então não precisa ser nada de muito grande, né? Para alguns, né? Para uns é aquilo que eu digo. Acontece algo, para uma pessoa é de um jeito e para outra é uma crueldade, tá? Então, eu vou falar dessa coisa grande que me aconteceu. E eu, durante 8 anos da minha vida, eu não conseguia esquecer aquilo, né? Então, aonde que estava a minha felicidade? E aí, quando eu olhei esses apontamentos, né, falando sobre o perdão, e ele falava, né, o quanto tempo você quer sofrer? Sabe, naquele momento, assim, deu um clique em mim e falou, cara, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Eu não aguento mais escutar esse assunto ou falar desse assunto e ter essa coisa. Eu ficava tão ruim que eu tremia às vezes. Eu pensava que eu tava com frio e não era frio, era do meu corpo não suportar aquilo, né, no qual eu tinha passado. E eu sei que isso existe muitas pessoas que passam por isso, né? Porque, infelizmente, todo mundo tem dores emocionais, né? Eu olho assim, de mim para diante, né? Então hoje a gente vê pessoas com 40, 45 anos procurando, né, essa plenitude na vida. As pessoas mais novas, hoje, muitas pessoas, eu vejo a minha filha tem 27 anos, ela já procura por isso também, né? Então, e tantas pessoas à nossa volta que estão procurando, né? Mas a gente tem que entender que esse caminho, ele é árduo, né? Porque você vai ter que olhar verdadeiramente para aquilo ali que está te acontecendo, né? E que você está sofrendo. E aí eu olhava para tudo isso e pensava, eu não dou conta, só que eu não quero mais. Chegou um dia, nunca me esqueço, eu sentei na cama e li algo sobre isso, sobre o perdão, e eu pensei assim, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Eu tenho que fazer algo que eu vou ter que sair disso do qual eu me encontro. E foi muito engraçado, porque é isso também que eu vou estar falando na próxima live. Quantas vezes nós estamos completamente perdidos na vida, sem saber o que eu vou fazer, ou sem saber o passo que eu vou tomar. Sabe assim, perdido, você olha, você não sabe para que lado vai, né? E simplesmente por conta desses sentimentos controversos que a gente tem dentro da gente, que nos levam para um lugar que não é o lugar que a gente gostaria de estar. E aí
eu nunca me esqueço, eu sentei e pensei, tá, Eliane, o que que tá de errado, né? E eu pensei assim, nossa, eu não sei pra onde eu vou, eu não sei o que que eu faço, eu não sei o que que eu tô fazendo da minha vida, na parte profissional, em tudo. E eu comecei a olhar pra tudo isso, né? E eu pensei, nossa, vai ter que aparecer uma luz, né? Eu, assim, eu sempre brinco, né? Porque eu peço tudo, e desde sempre, eu sempre fui de pedir. As pessoas falam assim, ai, não, hoje sou só gratidão, eu só agradeço, agradeça mais. Eu falei, ah, gente, eu não sei, eu sigo Jesus. O que que Jesus disse? Jesus disse, pedi e obtereis, batei a porta e ela se abrirá. E eu sigo Jesus, né? Então eu peço tudo, até coisas bem idiotas, mas eu peço, tudo eu peço. Senhor, se tem esses espíritos todos que não estão fazendo nada, se tem essa energia cósmica que quiser me trazer a resposta, tá tudo ótimo, viu? E aí é muito engraçado que o pessoal ri, porque é até bobagem que eu peço, as coisas caem tudo na minha mão. É muito engraçado, né? E aí nesse dia, né, eu tô sentada no sofá lá de casa, né, depois de ter chorado, e uma pessoa chega pra mim e fala assim: Ô Eliane, você já fez um mapa astral? Daí eu falei, não. Ah, então eu tava querendo alguém que fizesse um mapa astral, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá, mas o que que você quer ver? Ah, eu ando tão perdida na vida. Daí eu falei, opa, parece que o universo tá me mandando um recado. E aí, foi que nem aqui, né? Muita gente vai ali ler. Teve uma pessoa que, quando eu botei o post lá de propaganda, lá no Despertar o Divino, a pessoa fala assim: Meu Deus, Fulana, olha só, eu acabei de sair do hospital com meu marido e olha o post que me aparece, né? E aí ela começou a seguir, né? Então, não, quando a gente pede, né? O universo traz. Então, hoje você vai pedir, eu vou dar a tarefinha no final da live, tá? E aí foi isso que eu fiz, né? Eu comecei a pedir. E nisso, a minha computurista, né, falei com ela, e daí ela falando sobre isso, ela, por que você não faz, Eliane, né? E aí ela me deu o nome de uma pessoa maravilhosa, eu fiz, a pessoa mostrou, e ela falou assim, olha, o seu potencial tá na fala, né, e nas mãos. E daí eu falei, beleza, né? E agora, qual o próximo passo? E ela olhou pra mim, depois de, claro, todas as minhas mágoas e dores e a falta do perdão, ela olhou pra mim e falou assim, você conhece o Ho'oponopono, Eliane? Daí eu falei, não, nunca ouvi falar. Daí ela falou assim, eu vou te mandar um link. Daí eu falei, beleza. Ela mandou o link, eu fui assistir. E quando eu tava assistindo, a moça pegou e falou assim, nossa, há 3 anos eu tinha ganho um livro chamado Limite Zero e eu não li. Daí eu falei, ué, eu acho que eu tenho esse livro. E tudo que eu ganho e que eu não tô lendo, que eu dou, sabe? Nisso eu sou desapegada, eu não guardo nada. E esse livro tava na cabeceira da minha cama há 3 anos, que nem a mulher. E aí eu tenho aquela coisa que é assim, ó, ah, meu Deus, coincidência não existe, né? E aí eu fui ler o livro, né? Li o livro, entendi o que que era, fui atrás, né, de vídeos no YouTube sobre o Ho'oponopono, e eu falei, é por aqui que eu vou começar. E eu me sentei um dia na cama, e aí vem o terceiro ponto, de quando a gente deseja verdadeiramente, né, perdoar. O terceiro ponto é esse: qual a minha vontade de perdoar? Porque quando a gente quer ter razão em qualquer situação, esquece, nós não estamos prontos ainda para perdoar. Porque o perdão, ele vem do desapego, né? E eu sempre tinha razão, porque fez isso para mim, porque fez isso para mim. E mesmo eu olhando, né, quando eu olhei a minha responsabilidade em tudo que tinha acontecido, eu pensei, eu desejo verdadeiramente. E quando eu pedi, o universo trouxe, né? E eu nunca me esqueço que eu sentei na cama e pensei, hoje vai começar o meu trabalho do perdão. E na época eu não tinha o japamala, né? Eu sei que tem pessoas que não usam, tem pessoas que usam. Eu, como sou signo de terra, gente, eu gosto de número, eu gosto de tudo certinho. Pensa numa pessoa de controle, né? Então eu gosto, né? Aquele número me dá uma paz, né? E aí eu sentei na cama e comecei com um caderninho, né? Marcando as 108 vezes, né? E eu fui falando e fui falando, e aquilo foi me dando uma coisa ruim na garganta. Mas eu fiz, fui dormir, sabe assim, quando você tá em paz e aí você pensa no assunto e não deu ruim aqui, e eu pensei, eu acho que esse negócio faz efeito, beleza, dormi. No outro dia, uma amiga minha mandou uma mensagem pra mim, nossa, encontrei o fulano, ele falou super bem de você, reconheceu tudo que tu fez. Eu falei, ah, você tá brincando? Não, verdade, nossa, ele falou super bem e tal. E eu falei, nossa,
Não é que o Ho'oponopono é que fez a criatura mudar completamente. Não, fui eu que mudei. E quando a gente entende isso, e é por isso que eu falo, quando a gente traz mágoas dentro da gente, né? E quando eu mudo, tudo à minha volta muda. E aí aquilo mudou. E aí eu pensei, tá bom, então eu vou fazer pra pessoa, né? Pra esposa dele agora. E aí eu fiz. E só que sabe quando você faz e você não quer falar? Mas aí você fala porque você entende que aquilo ali vai ser bom? Bom, me deu uma laringite, eu tive febre, aquilo cuspia sangue. E aí deitado um dia eu tossi e o catarro entrou dentro do ouvido, pelo canal do ouvido, e eu fiquei surda. Na somatização, eu na hora entendi, né? Que eu não queria falar e muito menos escutar. Quando eu faço o Ho'oponopono, eu faço em voz alta, tá? Então, eu não queria escutar. Nossa, fiquei 15 dias com o ouvido entupido e a garganta em pandareco, né? Mas eu pensei, Eliane, não faz mal, faz assim mesmo, né? E eu comecei a fazer, e fiz um dia, fiz dois, até aquilo ia acalmando dentro de mim, né? E aí quando no começo da live eu falei, né, que quando que a gente sabe que a gente não tá usando máscaras para as mágoas, né, e para as ofensas, é quando a gente toca no assunto e não sente o ruim aqui, né? Mas principalmente quando a gente toca num assunto e a gente não fala mais mal da pessoa, né? Muito pelo contrário, você começa a desejar o bem dela. Então eu vou dizer para vocês que esses 3 passos para mim foi primordial para eu começar o meu trabalho do perdão. E aí eu pensei, bom, essa parte foi. Mas é lógico que não era só isso que existia, né? Existem outras coisas que tiram a gente do sério, outras coisas que nos magoam, que nos deixam chateados, né? Mas eu sempre falo que o pior de tudo é quando, que também vai ser um dia da live, né? E esse eu gosto muito porque pensa numa criatura que só falava mal dela mesma, né? Era eu. Né? Eu ia dormir, quando eu me deitava, eu falava um rosário de coisas ruins de mim, porque tu é uma idiota, por que tu fez isso? Né? Quem aqui já não falou algo que não gostaria de ter falado e passou 3, 4, 5 dias falando mal de você mesmo, né? A gente tem esse hábito horrível, né? E isso tudo gera algo dentro de nós, né? Como eu fazia o Ho'oponopono, eu tenho meu japamala, né? Hoje, mas na época eu pegava uma canetinha e fazia, deixa eu mostrar aqui os quadradinhos, né? Aqui, né? E eu fazia os quadradinhos, né? Eu faço o japamala são 108 vezes, né? E tem gente que não usa isso, sabe? Ele vai falando até o momento que ele gosta, né? Que ele não é que ele gosta, que ele se sente bem, né? Eu nem sempre uso japamala, às vezes eu entro no carro e eu fico falando, né? Me perdoa, eu sinto muito, eu sou grata, eu te amo, me perdoa, eu sinto muito. Quando eu começo a sentir algo ruim, porque assim, ó, não precisa ser nosso, né? Você sabe, todo mundo hoje, qualquer ambiente que você entra, por exemplo, shopping, eu saio do shopping, nossa, se eu não me cuido, eu saio muito ruim, eu chego em casa muito cansada. Porque se você olhar lá, o que que acontece? Tem pessoas que estão lá e não tem dinheiro para comprar, então eles sofrem. Porque, gente, tudo que é pensamento, ele não fica dentro da nossa cabeça, né? Tudo aquilo que nós pensamos é energia, expande, né? E aí, o que acontecia? Eu entrava no shopping, eu saía de lá, tinha que chegar em casa, tinha que me deitar, de tão cansada que eu ficava, né? Esgotada. Por quê? Gente que não pode comprar, gente que compra e não tem o dinheiro para pagar, gente que senta para comer e come demais e tava de dieta e eu já tô gorda porque que eu fui comer e já se arrepende, né? Tem gente que entra numa loja, olha e vê alguém com muito e aí tem a inveja. Então são vários sentimentos, né? Vários sentimentos. Assim como no mercado. Então eu quando entro em qualquer lugar onde tem muita gente, para não pegar essas coisas, né? Porque todos nós somos um pouco sensitivos, né? Quem aqui já entrou em algum lugar e que se sentiu assim, nossa, que pesado, nossa, que energia pesada. Coloca um aí na tela. Quem já foi em algum lugar que um dia se sentiu, sabe, quando você capta a coisa do ambiente.
E eu tenho muito disso, assim, eu entrava e ficava muito ruim mesmo, né? Então hoje, quando eu tô nos lugares assim, eu uso muito as frases de Axis, né? Eu uso muito Ho'oponopono, eu gosto muito quando eu entro num lugar como pode melhorar, o universo como pode melhorar, como pode melhorar. A gente pensa que isso é bobagem, não é bobagem, sabe? Isso muda o nosso painel mental. É aquilo que eu falei do perdão, né? Esse do tapar o umbigo, eu já não. Eu não sei, mas pode. Eu acho que. Eu penso assim: tudo aquilo que faz sentido pra você vai funcionar pra você, tá? Eu não faço isso porque pra mim não faz sentido, né? Porque eu penso que tudo vem das minhas fendas emocionais e tudo aquilo que eu emito, eu atraio. Tá? Então, eu não vou atrair algo e aquilo permanecer em mim se eu não tenho aquilo, né? Então, eu sei que quando eu entro no shopping, quantas vezes eu entrei também e não podia comprar as coisas? Quantas vezes eu comi e não devia ter comido? E quantas vezes eu falei mal de mim, né? Ai, por que que eu fui gastar? Eu não estava precisando disso. Então, tudo é frequência energética. Eu entro naquela frequência, né? Então, essa é a minha crença. Então, o que que eu faço? Eu blindo o quê? A minha mente. Então, para qualquer lugar que eu vou onde tenha muitas pessoas, eu já começo, né? Eu já começo como pode melhorar o universo, como pode me surpreenda, né? Quando eu quero coisas boas, eu já saio falando, né? E quando eu tô muito agoniada, eu gosto muito do Ho'oponopono, tá? Então, eu já começo, me perdoa, eu sinto muito, eu sou grato, eu te amo, me perdoa, eu sinto muito, eu sou grato, eu te amo, né? E eu falo muitas e muitas vezes. Às vezes, quando eu quero uma intenção, eu vou lá, faço as 108 vezes. Mas é isso que eu falo, cada um tem um jeito. E toda técnica funciona? Lógico que funciona, tá? É que nem qualquer oração funciona? Lógico que funciona, né? Mesmo a pessoa falando ou com o rosário na mão, lógico, tudo é válido quando a gente tá com o nosso pensamento no bem, né? Bom, e aí, voltando pro perdão, né? Isso que eu falei, isso que eu boto aqui um passo a passo, porque é do jeito que eu falo, né? E falando um pouco, né? Voltando pro perdão, deixa eu ver a parte que eu falando. Ah, tá, da culpa, né? E a culpa é o pior de todos, né? Porque todas as vezes que você fala mal de você mesmo, sabe? Você está falando mal de algo que é importantíssimo, né? Na criação, né? Então, todas as vezes hoje que eu penso em falar mal de mim, Eliane, para. Tem alguém com a íris igual a tua? Não. Tem alguém com a digital igual a tua? Não. Então, se Deus teve que parar tudo, nem que foi milésimos de segundo, para te criar, você é importante na criação, porque você é única. Então, nós somos únicos. Então, nós somos especiais, né? E a culpa, ela acaba com o indivíduo, né? E como eu consegui fazer um trabalho para me libertar da culpa. Se vocês quiserem anotar aí, ou se alguém quiser escrever aí, que depois a pessoa anota quando tiver, ou faz um print da tela, né? A frase que eu mais uso é: eu não tinha condição de fazer melhor do que eu fiz. E isso eu uso até hoje para mim, porque a culpa ela corrói a gente, né? Então existe dois tipos, né? Existe a culpa e o rancor. A culpa é eu comigo mesmo e o rancor é com o outro, né? Então com o outro eu tenho raiva e comigo eu fico me apedrejando, né? E aí o que acontece? Eu começava, por exemplo, esses dias eu estava falando com uma pessoa e eu pensei: nossa, Eliane, por que você foi falar isso? E aí eu já começo, tá vendo? Você não é uma pessoa boa. Como é que você fala um negócio desse? Né? E é porque assim... Oi, Tati, querida, tudo bom? É porque assim, ó, hoje a gente tem que olhar nessa pandemia, né? Tem pessoas que estão passando por um tipo de situação que não tinham passado, né? Tem pessoas que estão com uma vida mais... tranquila, né? Eu tô com 58 anos, que eu fiz agora em abril, né? E as minhas duas filhas já estão casadas, né? Eu não tenho um pinto para dar água, então eu faço o que eu quero da minha vida, né? Então eu durmo a hora que eu quero, acordo a hora que eu quero, graças ao bom Deus, né? Consegui chegar num momento da minha vida que eu posso dizer para vocês que é quase a plenitude. Eu tô no caminho, mas bastante coisas, né? E aí eu falei para essa pessoa, sabe?
algo, né? E eu pensei assim, nossa, Eliane, que falta de empatia, né? Se você tivesse no lugar da criatura, você ia gostar de ter escutado isso? E aí eu vim para casa pensando naquilo, pensando naquilo. Se eu não dou um basta, que é decretar, a culpa vai tomando conta de mim. E o que ela vai fazendo? Ela vai trazendo várias coisas, né? É, aquela vez também você fez isso e aquilo. E você começa a puxar todo aquele caminhão de coisas que a gente tem dentro de nós. E aí, na hora, eu falei, pode parar. Pode parar. Por que que você fez isso, Eliane? Ah, eu fiz isso porque a pessoa falou tal coisa, assim, assim, assim. Claro que sempre tem as raivas da gente, né? Naquelas palavras que a gente solta. E então foi isso, pronto. Então agora você não vai fazer mais. Você já entendeu? Entendi, né? E eu brinco muito que eu falo assim: gente inteligente fala consigo próprio, tá? Então comece a falar com você mesmo. Vá pra frente do espelho, né? Tá com raiva, vai na frente do espelho e fala em voz alta ali, pronto. É uma libertação, né? E aí eu já decreto. Então decrete, não aceite mais falar mal de você mesmo. E todas as vezes que você for falar, já diga, tá bom, eu não vou fazer mais, tá? Eu não tinha condição de fazer melhor do que eu fiz. Eu não tinha condição. Porque assim, ó, hoje, e por que que eu falo isso de condição? Hoje, se você que tá aqui, tá? Tiver passando fome, você vai roubar ou você vai pedir comida? O que que você faria? Você pediria ou você roubaria? Eu vou escrever aqui o que que eu faria, tá? Eu pediria. E eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui iriam fazer a mesma coisa, sabe? Pedir. A gente não tá mais como é que eu vou dizer? Num patamar, sabe? De fazer certos tipos de coisas, né? Então a gente pediria. Hoje, se alguém fizer mal para alguém da sua família, você procura justiça ou você vai lá e mata a pessoa? Cara, eu não tenho condição de matar ninguém, né? Então a gente já chegou num patamar, sabe, de evolução no qual a gente não volta mais. Então a gente tem que parar de falar mal de nós mesmos, né? E quando no dia da live for o auto perdão, eu vou dar um monte de técnicas maravilhosas que dá pra gente se absolver de tudo isso, tá? Então, a culpa é isso, né? É quando eu começo a falar mal de mim mesma. E o rancor é quando o que as pessoas me fazem me faz muito mal, né? Mas aí é o que eu falei no começo, aonde está a minha responsabilidade nisso, né? E aí eu peguei uma frase que eu achei muito linda, e até a hora que eu escrevi assim me deu um nó na garganta e uma vontade de chorar. Olha que coisa bonita. No nosso interior, tudo tem a ver com não aceitar o ato porque se remete à violação da lei do amor. Olha que coisa linda, né? E é a pura verdade, né? Eu, quando hoje tenho culpa ou quando tenho raiva de alguém, é porque a lei do amor não está imperando naquilo ali. Mas eu sei que muitas vezes não é fácil, é muito fácil eu dizer, né, para uma pessoa e a pessoa dizer, ah, mas o meu pai abusou de mim, ah, mas eu apanhava assim, assim, ah, porque a minha mãe me abandonou, ah, porque isso, porque aquilo. Eu sei que não é fácil, eu sei que não é fácil. E tem coisas que nós nem temos responsabilidade. Mas aí eu volto à pergunta: quanto tempo você quer sofrer? Quanto tempo você quer ser infeliz? Né? E foi isso, sabe, que fez com que eu tivesse essa mudança, né? E parasse, sabe, de ficar me aniquilando. Tudo bem, não importa o que eu fiz. Eu não tinha capacidade de fazer melhor naquele momento. Então não tem jeito, né? E aí, todas as vezes que eu falo uma frase dessa pra mim, eu automaticamente eu entro naquilo que vai me transformar, que é o arrependimento. Porque quando eu paro de me culpar, ou eu paro de desejar o mal daquela outra criatura, né? Ou eu já desejei e hoje eu não quero mais, eu entro na faixa do arrependimento. Então pronto, nossa, eu não quero mais isso pra mim de jeito nenhum, né? E aí a gente começa a fazer um caminho totalmente diferente, né? Agora tem gente que pergunta assim, tá, mas se eu não perdoar, o que que vai me acontecer? E aí a gente vai estar falando na próxima live, tá?
Eu preparei um negócio muito legal, assim, mas uma das coisas que na hora, assim, fez tanto sentido pra mim, né? De quando eu não perdoo, é como eu quiser queimar uma árvore apenas sem tocar fogo na floresta, né? Então isso não existe. Então, se hoje nós vivemos em comunidade, se hoje eu vivo numa família, se hoje eu tenho pessoas à minha volta, eu tenho que entender que tudo aquilo que acontece comigo interfere em todas as pessoas que estão ali, né? É quando a pessoa fala assim, nossa, eu fiz constelação e aquilo me absolveu de um jeito, e é incrível que à minha volta um monte de coisa mudou, né? Porque, gente, tudo tá aqui, ó. E todas as vezes que eu mudo isso aqui, tudo que tá dentro da minha mente, eu vou soltando tudo que estava preso a mim, né? E quando eu faço esse tipo de trabalho, a gente começa a entender quanto é prazeroso, né? Isso tudo. Quando eu era uma pessoa muito raivosa, né? Eu sempre fui uma pessoa boa, não uma pessoa ruim, assim, sabe? Daquelas. Não. Mas eu tinha essas raivas todas. Ó, raiva oral, tosse é raiva oral. Me lembrei de uma situação, já tossi. A somatização é uma coisa incrível, né? E eu não vou contar o fato, mas é isso, né? Quando. Até me esqueci o que eu tava falando. O que eu tava falando, gente? Vocês lembram aí? Eu tenho muito isso em palestra, sabe? Pra ver se vocês estão prestando atenção. Alguém sabe o que eu tava falando? Touro. Bom, eu estava falando de queimar, né, a árvore em uma floresta e que quando nós estamos no meio de muitas pessoas, nós interferimos naquele campo que está ali. Então, todas as vezes que a gente se transforma, e nessa época eu me lembro muito bem, assim, eu tenho duas filhas, tá? Obrigado, Vivian. Eu tenho duas filhas, né? E uma, quando saiu de casa, eu era uma pessoa. E a minha outra filha, que fez 27 anos ontem, ontem, terça-feira. Não, antes de ontem, tá? Ela viveu comigo durante a minha transformação, né? Então é incrível, assim, como eu vejo a diferença de uma filha para outra, né? Porque a minha filha, quando saiu, eu era um jeito, né? E ela saiu com aquela impressão, né? E a Maria Helena, ela conviveu comigo quando eu fui me transformando. E quando eu li esse negócio da árvore, eu vi que faz todo sentido, né? Não adianta você querer tocar fogo numa árvore só, né? Você vai queimar a floresta. Então não adianta eu não me transformar. Tudo à minha volta também não vai ficar bem. Agora, a partir do momento que eu me transformo e que eu começo esse caminho, sabe, de procurar a plenitude, de ser cheia, de olhar as coisas cheias que tem no mundo, eu começo a transformar a minha volta, né? Por isso que a gente sempre fala, né? Uma pessoa interfere na vida de muitas outras. E todas as vezes que eu corto um painel mental, automaticamente eu vou me desligando de tudo aquilo que tá ali, né? Então, hoje, para encerrar a live, nós temos a tarefa, tá? E se vocês quiserem fazer isso, e na hora que coloca a hashtag ali, né? Ou então coloca só o arroba Caminho para a Plenitude, eu vou compartilhar, tá bom? Então eu vou dar um exercício para vocês que para mim foi uma coisa assim que me ajudou muito, né? Quando eu fiz o Ho'oponopono, tudo isso, né? Mas eu pensava assim, cara, eu adoro coisas que são palpáveis, né? Que eu faço. E uma das coisas que eu aprendi, eu tenho uma amiga minha que ela é judia, né? E na Cabala eles usam muito, assim, e é uma coisa muito legal, sabe? E aí eu vou dar essa como tarefinha pra vocês, tá bom? E aí na próxima semana vocês dizem se vocês fizeram ou não, ou quando vocês tocarem fogo, vocês não precisam falar nada, só marcam, tá? Que já vai ficar legal, tá? Então você vai lá, você vai escrever o nome de todas as pessoas que te magoaram, tá? Mas depois você vai olhar a sua responsabilidade nesses atos das pessoas, que é assim que a gente começa o caminho pro perdão, tá? Então anote o nome, sabe?
fulano, coisas bobas, tá? Anote o nome, tá? E aí você olha para aquilo ali e fala: hoje eu decreto que vai começar o meu desapego de todas as minhas mágoas com relação a essas atitudes. Ou escreve, não precisa ser o nome da pessoa, escreve o ato em si, sabe? E aí coloca, sabe, que é isso? Hoje você vai decretar que você vai começar o seu caminho para se libertar disso, dessas mágoas, sabe? Que quando a gente olha, às vezes a pessoa pergunta assim: ah, mas quando a gente sabe, né, que a pessoa está evoluída, quando as pessoas falarem qualquer coisa que seja e aquilo não te incomodar mais. Esses dias eu passei por uma situação e a pessoa me xingou e falou: você é uma mimada, você é uma santinha do pau oco, e começou a falar um monte de coisa. Sabe quando a pessoa fala? E eu olhei para a criatura e vi que ela não estava bem, né? E ela falava aquilo, parecia que batia numa redoma de vidro. E sabe assim, quando você vê as palavras caindo no chão, eu até olhei pro chão, assim, sabe? Porque aquilo batia e caía. Porque não era eu, né? E quando acabou o assunto, depois a pessoa me pediu desculpa, mas sabe, quando você olha para aquilo e não era mais você, né? Então eu penso que quando a gente chegar nesse ponto, né, que eu acho que daí também tá muito no auto perdão, né, que é a terceira live. E na terceira live eu vou dar um presente para vocês todos que vão estar participando, tá bom? E é muito legal, nossa, ficou muito bonito e vai ser de grátis, então 0800 ainda é melhor ainda, né? Então, nós vamos fazer isso hoje, tá bom? Se não for hoje, faça amanhã, né? E na próxima quinta a gente vai estar aqui, tá bom? Às 21h11, porque sabe que eu adoro os sinais do universo, adoro sincronicidade e acho esse número demais. Então escreve tudo, escreve nome, escreve todas as mágoas, escreve tudo, sabe? E depois toca fogo naquilo ali. E decreta que este vai começar o dia de você se libertar de tudo isso. Né? Porque todas essas mágoas, todas essas dores, e até dores que muitas vezes a gente não sabe, é que estão segurando a gente numa realidade que a gente não quer. Muitas dessas dores estão nos segurando numa doença que pode se tornar uma coisa muito grave, né? Eu sempre falo, se tem pessoas que têm câncer e morrem, tem pessoas que têm câncer, o mesmo tipo de câncer e se curam, o que vocês acham que acontece ali? É que quando a pessoa olha para aquela dor que tá ali, ela dá uma ressignificada, né? E isso elimina doenças. Então, essas lives que a gente vai estar fazendo e todo final vai ter uma tarefa e no terceira live eu vou dar um presente para todos vocês, você vai entender que esse é o começo do caminho, né, da libertação. Né? De você poder ser livre. Eu tenho a minha terapeuta, ela dizia assim para mim: Eliane, as pessoas não têm inveja de dinheiro. As pessoas não têm inveja do casamento das pessoas, as pessoas não, a pessoa tem inveja da liberdade que as pessoas demonstram quando elas estão bem, né? Porque tem gente que é casada, mas tem uma vida de inferno, onde que eu vou ter inveja disso? Tem gente que tem dinheiro, mas tem uma vida desgraçada, onde é que eu vou ter inveja disso, né? Agora, quando você vê pessoas livres verdadeiramente, isso sim é grandioso, né? Então eu desejo que você vai dormir hoje super bem, né? Se você quiser fazer, toca fogo hoje mesmo, tá bom? E aí vamos começar esse caminho, tá? Olha, uma ótima quinta-feira, restinho para cada um de vocês. Muito obrigado por ter ficado aqui, por ter me escutado, né? E se você gostou, tem uma ação, sabe? Manda para alguém, a pessoa não vai saber, nossa, escutei esse aqui, gostei tanto, para mim fez tanto sentido. Vê se para você também faz, né? Então, nunca diga para pessoa, ai, tu tá precisando escutar isso. Gente, ninguém gosta de crítica, tá? Não faça isso. Passa para a pessoa e fala, nossa, para mim foi tão, eu escutei toda a live, eu gostei tanto, nossa, para mim fez tanto sentido, e compartilha com outras pessoas, né? Então lembra, nunca diga que a pessoa precisa daquilo ali, tá? Diga que foi bom para você e como você gosta muito dela, você tá compartilhando. Assim é tudo na vida, tá? Nunca critique, só compartilhe, tá bom? E a gente se encontra, eu acho que na terça-feira, eu vou fazer uma live de somatização com uma amiga minha e sobre somatização e beleza, tá? Então, se você quer saber por que você tem olheiras, por que você quer saber por que você tem rugas, por que você tem papadas, tá? Eu vou falar de somatização, mas só para a beleza, tá bom? Então, ou a gente se encontra terça ou a gente se encontra quinta. Gente, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo.
E se você tiver alguma pergunta, manda no direct que eu respondo, tá bom? Um beijo, viu?